Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Estamos aqui na véspera, 14 de novembro de 2020, a véspera do primeiro turno das eleições. E hoje eu queria falar, hoje eu acordei pensando num título de um livro muito antigo, mais antigo do que eu, que já estou com os cabelos brancos. E o título desse livro é Coronelismo, Inchada e Voto. É um livro de 1948, do autor Vítor Nunes Leal. Eu estava pensando, eu estava achando que inclusive esse livro era do Frei Beto, não é do Frei Beto. Acho que o Frei Beto, nem sei se ele tem 68 anos. E esse livro é um livro muito interessante, que ele nessa época, né, nós tínhamos um Brasil totalmente agrário, né? E ele trata da influência dos coronéis, entre aspas, né, porque eles não eram militares de fato, junto ao povo que vivia no campo, né, ou seja, o povo aqui representado pela enxada, né, e como esses coronéis controlavam os votos. Então, só que hoje nós estamos aqui século XXI, né, e o que isso tem a ver, né? Hoje esse vídeo, o título que eu vou dar para ele é Religião, Poder e Voto, né? Os coronéis já não têm mais tanto poder assim, né? A maioria do povo vive na cidade, mas sempre tem um espertalhão tentando controlar esses votos, né? Ou seja, tentando impor o poder. Muito bem. O Estado brasileiro, na sua Constituição, reza que o Brasil é um Estado laico, né? O que significa ser um Estado laico? É aquele que promove a separação entre Estado e religião, né? E, mais uma vez, ó, nós aqui na Revolução Francesa, né? Essa ideia nasceu com a Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799. Então, se fizermos o DNA, né, do Estado laico, a gente vai ver que a França é a mãe do laicismo ou do Estado laico. A título de curiosidade, a Argentina, vocês sabiam que para ser presidente ou vice-presidente na Argentina, você precisa ser católico? Né? Se você for de qualquer outra religião, você não pode ser nem presidente nem vice-presidente. Apesar da Constituição garantir a liberdade de religião, né? Mas no artigo 76, ela diz que o presidente e o vice-presidente tem que ser católico, apostólico ou romano. Então, meio complicado isso, né? O laicismo aí está meio manco, né? Ok. Eu gostaria também de colocar algumas coisas. A gente vive um tempo que é sabido, por exemplo, que a eleição de 2018, o atual presidente, ele somente foi eleito por conta do voto dos chamados evangélicos, né? E a gente vê já desde ali a década de 80, a gente vê essa corrente, né? Os evangélicos aumentando em número e poder no Brasil, né? Eu gostaria de considerar algumas coisas sobre religião e poder, né? E vamos então olhar como Jesus via o poder e a religião, né? Que eu acho que o Jesus ele é unanimidade entre os evangélicos, que ele é um Deus, ele é o nosso Senhor e ele conhece todas as coisas, né? Quando Jesus ele foi levado diante de Pilatos, pelos fariseus, por aqueles que queriam crucificá-lo, matá-lo, Pilatos falou para o Salvador: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Qual o seu pecado? O que você fez errado, Jesus?
E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso está em João 18, de 35 a 36. E no livro de Mateus 18, versículo 19, a gente encontra essas palavras. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Está lá em Mateus 18, 19. E para encerrar essa parte da nossa reflexão, eu queria chamar a atenção que Jesus, quando ele entregou a sua vida, foi crucificado, né, já morto, ele não tinha um túmulo, né? O Criador do mundo, o Deus dessa terra, ele não tinha um túmulo onde ser enterrado. E um de seus amigos, José de Arimateia, foi quem emprestou um túmulo para o Deus desse mundo, né? Então a gente vê uma certa contradição, né? Eu não vou dizer que são todas, mas grande parte desses chamados evangélicos, dessas religiões, que não veem a coisa por esse ângulo, né? Parece que eles têm um certo apreço pelos reinos desse mundo e pelo poder desse mundo, né? Quantos deputados nós temos lá naquela chamada bancada da Bíblia, né? Eu vou chutar que deve ser 150, pelo menos, deputados que são dessa corrente, né? E será que é isso, é esse tipo de poder que o Salvador realmente está interessado, né? Por essas escrituras que nós vimos, eu estou convencido que não. Mais uma coisinha, às vezes eu fico pensando se uma filha de um desses evangélicos com essa linhagem que acha que prosperidade material é sinal de obediência, de bênçãos de Deus, né? Será que Jesus seria considerado um bom partido para ser o esposo, para se casar com a tua filha, né? Ele não tinha onde repousar a cabeça, não tinha um túmulo onde ser enterrado, não tinha nada. Talvez um desses evangelhos dizer, não, esse aí não está com nada, né? Se ele fosse um crente fervoroso, ele estaria rico, né? Muito bem. Então, o que nós percebemos já desde alguns anos para cá, eleição 2016, ou 2018, na verdade, né? E nas outras também, a gente vê que púlpitos das igrejas viraram palanques de políticos, ou de fazer politicagem, né? Isso está totalmente em desacordo com as escrituras que nós lemos, né? E até contra a lei dos homens. A nossa Constituição separa, né, religião e política, né? As religiões deveriam fazer a mesma coisa, né? Então, uma ou outra religião, ela proíbe terminantemente de que se use um púlpito para fazer propaganda política. Mas, infelizmente, aí tem muitas milhões de pessoas que são influenciadas por esses pastores, né, que na verdade são políticos, que estão em busca de poder, né? Então, que nós possamos refletir, se você faz parte de uma dessas denominações, né, para você refletir sobre essas coisas que nós falamos. E para encerrar, se lembrando, se você é trabalhador, ou até está desempregado agora, você pense bem antes de votar naqueles que defendem os interesses da burguesia que domina esse país, né? De uma direita que está pensando somente no seu umbigo e nos seus interesses, e que não está pensando na causa do trabalhador, do órfão, da viúva, e, enfim, nos interesses
dos pobres desse país. E essa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, e deixar o meu abraço e desejar uma boa eleição para todos.